Sejam bem-vindos ao 9º episódio do Pod Norte, o podcast da maior rede de clínicas odontológicas aqui da região norte. Eu sou a doutora Vanessa Sec, sou empresária, sou dentista, mãe, esposa, analista comportamental, pós-graduada em psicologia positiva e há mais de uma década treinando e desenvolvendo equipes de clínicas odontológicas. Gente, hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, são dentistas que trabalham na nossa rede, e ela vai contar um pouquinho da história de cada uma. A gente vai aqui ouvir histórias inspiradoras e vamos falar sobre um tema bem interessante, sobre o atendimento humanizado na odontologia. Com vocês, doutora Ábida Sakamoto e doutora Flávia Lima, sejam bem-vindas. Muito obrigada, doutora. Gente, para começar esse podcast, vamos falar um pouquinho quem é doutora Ábida Sakamoto e doutora Flávia Lima. Podem começar. Prazer, meu nome é Ábida Sakamoto, sou cirurgiã dentista. Atualmente trabalho na CG Amarela, na Grande Circular, tenho 24 anos. E muito obrigada, doutora, pelo convite, doutor Luiz, doutor Henrique. É um prazer estar aqui, tá bom? Maravilha, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada também, por estar aqui, pelo convite. Eu sou a Flávia Lima, formei há 5 anos, em 2019, sou cirurgião dentista, e atualmente atendo e sou gestora em uma clínica, lá no Cidade de Deus. Maravilhoso, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Gente, eu queria saber de vocês, assim, como que foi escolher a odontologia? Foi alguém da família que já era dentista? Foi um sonho de infância? Como que foi a escolha pela profissão? Então, quando todo mundo achava na minha família que eu ia ser arquiteta ou designer, eu sempre falava que eu queria ser dentista, desde os meus 7 anos de idade. Então, eu entrei no fundamental e já falava que eu queria ser dentista no ensino médio. Quando eu formei no ensino médio, já estava super decidida, eu quero ser dentista e hoje sou dentista, graças a Deus. Então, é uma história, assim, já vem da infância. A minha mãe sempre me levava, no dentista, e depois que eu comecei a usar aparelho também, isso só intensificou. Mas é um sonho desde criança e um sonho realizado. Olha que incrível, que bacana. É muito parecido com a minha história também, doutora, porque eu desde pequenininha sempre pensei em ser dentista. Né? E também por influência da minha mãe de levar eu e meu irmão sempre às consultas. A gente sentia aquele cheirinho, Sim, de cheirinho dentista. de flúor. Exatamente. E aí acabava que no final da consulta eu ficava tão tranquila, tão relaxada, que no final da consulta eu sempre ganhava um adesivo, sabe, eu ficava na expectativa, qual vai ser o próximo presente que eu vou ganhar. Mas eu não ganhava essas coisas, não ganhava. Mas eu já achava lindo o local, a cor do ambiente. Que legal. Por isso que falam, que o ambiente, ele influencia bastante também. Exatamente. Eu lembro que na clínica que eu ia, tinha um cantinho. Era só um cantinho, mas tinha um monte de sapinho de bibelô, Um monte de sapinho com uma grama artificial, aquilo me encantava. Aí eu já dizia, eu quero ser dentista porque eu quero ter isso aqui. Aí ia pra cadeira também, eu quero ter uma cadeira dessa. Então, desde pequenininha, eu sempre sonhei e realizei, Agora eu sou dentista. Maravilha, legal. E você, doutora Flávia? Minha história foi um pouquinho o inverso da doutora Ábida, nunca passou, na minha cabeça, assim, de ser dentista, Então, foi meio que uma influência da minha madrasta, Quando eu tinha 19 anos, ela me convidou para fazer um curso de ASB, Olha que delícia. E aí, durante esse curso, eu fui, assim, meio que sem saber para onde ir, a área odontológica, Para falar a verdade, para mim, aquele curso não fazia sentido naquela época. Sim. E aí, no início, teve muitas matérias, assim, que não eram voltadas para odontologia. Então, quando começou a ter esse lado mais, na parte odontológica, aí eu me interessei. E aí, gostei muito, da área. E aí, eu resolvi, depois de ter terminado o curso, resolvi enviar meu currículo para uma das clínicas do Dr. Henrique, E aí foi selecionado, mas não para a vaga que eu queria, de ASB. Fui como recepcionista, E aí vendo, toda a movimentação da clínica, os pacientes, os dentistas. E aí eu fui me encantando. Sim. E aí eu resolvi, também, por influência também de outras pessoas, inclusive o Dr. Henrique deu muita força para eu cursar a odontologia, Então, depois de um tempo, eu resolvi
começar. E fiz o curso, gostei, amei. E não me vejo fazendo outra coisa, né? Que maravilha. Uma história muito bem lindo. bonita. É muito legal, gente, porque a Flávia é o seguinte: a Flávia, ela chegou na empresa antes de mim. A Flávia, ela era recepcionista, como ela citou, né? E era uma excelente recepcionista, extremamente competente. E lógico, o doutor Henrique, visionário, né? Já vê as pessoas que realmente estão ali, se esforçam, se dedicam. E olha só, ele também influenciou ela a fazer odontologia. Que maravilha, Isso. olha. E entre vai na faculdade, volta e para um pouquinho, né, Flávia? Que eu lembro que teve uma história desse sentido. Foi. Com muito esforço, muita dedicação, você conseguiu se formar. Graças a Que Deus. legal. Maravilha. Gente, antes de passar para a segunda pergunta aqui, eu queria que levantasse um pouco o ar-condicionado. É verdade, tá um pouco frio. ressecando aqui. Doutora, Uhum. a gente não pode aumentar muito devido aos nossos equipamentos. Senão Sério vai mesmo? superaquecer, aí Caraca. desliga. Meu olho de japonês daqui, ó, eu tô chorando, tá lagrimando. Mas a gente continua assim mesmo, chorando. Tá tudo certo. Não, porque mesmo assim vai ficar quente, aí vai desligar. Aí vai ter que recomeçar de novo. Tá bom, então. A gente segue aqui. Tá bom? Deixa eu só direcionar aqui o seu microfone. Isso. Sempre eu, né, querendo... Pode ser. Tá bom. Segunda pergunta, gente. Como que foi pra vocês, depois com o diploma na mão, depois de ter realizado, né? Depois de ter ficado anos e anos na faculdade, estudando, é prova, a gente vira a madrugada. Como que foi o início de carreira? Me conta um pouquinho aí. Para mim foi um pouco desafiador, né? Uhum. Porque o doutor Henrique, ele já vinha conversando comigo, né, sobre a área de gestão, né, Uhum. de clínicas. Então, assim que eu formei, eu já me vi no desafio de atender os pacientes, de gerir uma equipe inteira, né, na clínica. Então, para mim, assim, foi bem complicadinho no começo, mas graças a Deus fui desenrolando. Aham. É porque na faculdade, dificilmente a gente aprende, né, sobre gestão. Eu não sei como é que tá o ensino agora, mas em 2010, quando me formei, pouco se falava de gestão. Falava pouquíssimo de marketing, que a gente, né, e muito menos de redes sociais, né? Então, hoje, como gestora, a gente também precisa se posicionar. É de lá também que vem alguns pacientes das nossas unidades, né? Então, acho que é bem interessante, que já mudou um pouco, enfim, né? E para você foi um desafio, porque você foi para atender, colocar a parte técnica em prática, mas também para gerir essa equipe, né? Exatamente. Fábio? E para você, doutora Ábida? Acredito que Como é quando que a foi o senhora início? pergunta, né? Como é que foi? Eu acredito que todos falam que é desafiador, e realmente é muito desafiador. Para mim, começar foi uma loucura. Depois de um mês de formada, com diploma na mão, eu recebi a oportunidade, fui chamada para a unidade do Educanos, né? Porém, eu não consegui no mesmo dia fazer a entrevista, porque, inclusive hoje, o meu tio, ele faz 6 meses de falecido, e foi no dia que me chamaram, né, para fazer a entrevista. Eu não consegui ir, eu só consegui ir no dia 17, num sábado. E eu já tinha perdido as esperanças. Quando eu falei que não dava para eu ir, já era. Eu tava louca querendo começar a trabalhar. E quando eu recebi a oportunidade, eu não tava pronta. E quando a moça pegou, me retornou e falou: olha, doutora, dá pra te esperar. Tu consegue vir no sábado? Consigo. Chegando lá, fiz a entrevista. Você começa na segunda-feira. Perfeito. Quando cheguei lá, que é isso? Eu não sabia nada de venda, não sabia vender. Só sabia me comunicar com o paciente, graças a Deus, pelo menos isso. E foi o que me ajudou mais ou menos ali no início, né? Mas tanto a parte técnica também, acredito que a gente também ainda sai muito cru, né, da faculdade. A gente vai aprendendo mesmo na vivência ali no consultório. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. 6 meses, né? Vou fazer 6 meses no Grupo Dentista do Norte. E posso dizer que eu já tive um grande amadurecimento. Maravilha. As dificuldades, a gente ainda tem, né, algumas, Sim. mas a gente vai superando, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, isso é muito bom. E você é diferenciada, doutora, porque você teve um impacto emocional, Sim. né, negativo no início, então você ter superado isso em pouco tempo, então isso, cara, isso não, né, é muito, muito legal a gente ouvir essas histórias, porque realmente a gente, no consultório, no dia a dia, na correria, a gente não ouve, a gente não, né, às vezes
a gente dá bom dia, passa correndo e vai. E como isso impactou e como a gente está aqui também para te ajudar e como talvez o nosso grupo, a gente tem até atendimentos, né, psicológicos, caso Sim. seja necessário, porque naquele momento é uma dor, né, É, doutora? eu Não é até isso? falo assim pra minha mãe, né? Aham. Porque ele era um suporte muito grande pra minha tia, né? E Uhum. foi muito bom pra mim, porque ver ela sofrendo só Uhum. maltratava. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu deixei de pensar um pouco nisso e Uhum. fui seguindo a vida. Sou muito grata também pela oportunidade de Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus. Obrigada à senhora, viu, doutora, por estar aqui, acreditar na gente, dar esse Sim. voto de confiança na gente, tá bom? Gente, hoje a gente se fala muito em atendimento humanizado, né? E muitas vezes a gente para e pensa, será que realmente o atendimento está sendo humanizado, né? Ou não? Como que está sendo isso? Para cada uma de vocês, o que de fato significa esse atendimento humanizado? Né? Que de uns tempos para cá começou a falar, né, de uma forma assim até um pouco banalizada, né? Só tava lá e acabava que no dia a dia a gente falava, meu Deus do céu, mas esse é o tipo de atendimento que é o tal da humanizado, e às vezes era muito incongruente, né? A questão da fala e da ação em si, né? Então, o que para vocês de fato é um atendimento acolhedor, humanizado? É aquele paciente que chega na nossa cadeira assim, morrendo de medo, muitas vezes ele passou a noite com dor, ele já tomou remédio, se vem com o filho ainda, né? Virou a madrugada junto com o filho, com febre, com dor. E aí receber esse atendimento lá, desde a nossa recepcionista até o atendimento de nós dentistas também. Como que para vocês é o significado dessa palavra? Então, eu sempre falo que antes de ser dentista, a gente tem que ser humano, né? E tentar acolher o paciente de uma forma bem empática. Porque ele tá ali, ele não tá ali porque ele quer. Ele tá ali porque ele tá precisando de ajuda. Aí se você já chega super grossa, com uma cara fechada, independente de estar levando, tendo um dia ruim, né? E não fazer essa boa recepção, acolher, ele não vai se sentir acolhido, ele vai para outro lugar. Porque ele vai dizer, só quer ganhar dinheiro, só quer receber, não tá ligando pro que eu tô sentindo. Então, acredito que antes de tudo, antes de ser dentista, a gente tem que ser humano. A gente tem que ter empatia pelo próximo, pelo nosso paciente. Então, acredito que isso seja um atendimento humanizado. Ter empatia pelo próximo. Perfeito. Isso mesmo. Eu concordo, né, com a doutora em tudo que ela falou, né? Então, assim, para mim, o tratamento, né, o atendimento humanizado é a gente tratar com cuidado, né, o paciente, se colocar no lugar dele, né? Se a gente estivesse naquela situação, se fosse um familiar nosso, né? Como que a gente gostaria que o nosso familiar fosse tratado, né? Então, hoje em dia, como a doutora falou, antigamente não tinha muito, né, sobre esse assunto. Hoje em dia a gente já tenta olhar pelo outro lado, pela forma como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, hoje em dia eu particularmente me policio bastante, né, para não entrar logo de cara, né, com o paciente no atendimento, né? Tento ao máximo conversar sobre alguma outra coisa com o paciente para ele se sentir à vontade, né, para confiar, né, em mim como pessoa, como profissional. Então, assim, ter empatia, né, que é o essencial, né, com o paciente, e esse cuidado, né, tratar com atenção. Exatamente, né? De forma individualizada, Sim. ouvir o paciente, ouvir a queixa, né? Tem pacientes que às vezes eles estão ali, eles só precisam ser ouvidos e ter uma pessoa que ouve sem interromper, gente, é diferente, é especial, né? Porque hoje na vida corrida, todo mundo aqui ó, saindo atropelado, correria. A gente estava até conversando nos bastidores agora, né? Nossa, às vezes o paciente ele chega muito rápido, ele quer o valor, ele quer ir embora. E às vezes a gente precisa entender mais a causa do problema, né? Antes de passar as avaliações, enfim. Mas esse atendimento, esse cuidado, esse detalhe no início é impactante, é essencial, né? Para depois a gente falar sobre odontologia. Inclusive, né, no nosso treinamento de vendas que a gente teve no mês passado, semana passada, enfim. Já até me perdi aqui nas datas, mas o Leandro Figueiras fala muito sobre isso, né? Bastante. Da humanologia antes da odontologia. E é isso que a gente tem que colocar em prática, né, doutora? Sim, realmente. Maravilhoso.
Compartilha pra mim, gente, uma história de algum atendimento que impactou tanto vocês quanto o paciente, sabe? A gente não chega depois dos atendimentos, vai lá, conversa com a equipe. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o pós-atendimento, como é que foi o dia, como é que foi aquele... E teve algum paciente pra vocês que impactaram vocês? Pra mim teve. Já Pode- depois, agora, já depois de formada, Aham. foi o que mais me impactou. Era o quê? Meu segundo dia de trabalho. Aham. E peguei uma ficha, fui chamar o paciente, não me recordo o nome dele agora. E cheguei lá, oi, você falando de tal, doutora Ábida, eu vou lhe atender. Você pode me acompanhar até o consultório tal? E toda animada, né, meu segundo dia de trabalho. E ele só me olhava assim com uma expressão não muito boa, né? Aham. E aí eu já comecei a ficar nervosa. Ai, meu Deus do céu, vai começar a falar alguma coisa, deve estar chateado com alguma coisa, mas enfim, vamos lá. Entramos na sala. Ele não teve nenhuma expressão boa porque ele tava com muita dor. Aham. E aí, mal eu entrei e fechei a porta, ele já começou a falar um monte de coisa, dizendo: eu não sei mais o que eu faço, eu tô com muita dor, eu já fui no médico, eu já fui em 5 dentistas e ninguém me ajuda. E aí eu, calme, seu fulano, eu preciso que o senhor sente. Ele não queria sentar na cadeira odontológica, preciso só que o senhor se acalme, vamos conversar. Eu não quero conversar, eu só quero parar de sentir dor. Eu falei, mas para eu lhe ajudar, o senhor precisa deixar eu entender o que tá acontecendo, preciso olhar. Aí ele, eu não quero mais que ninguém olhe nada, eu já passei por 5 dentistas, ele sempre reforçava isso. Já fui em 2 médicos e ninguém me ajuda. Eu vou no médico, o médico manda eu ir pro dentista. Eu já fui em 5, doutor, o que eu faço? Tá, se acalma. Aí eu peguei e falei pra ele, o que os outros dentistas estão lhe falando? Um fala que eu tenho que tratar canal, outro fala que eu tenho que trocar a prótese. Não é a prótese, eu nem consigo colocar a prótese. E aí eu falei, tá, deixa eu olhar. Quando eu olhei, um dentista tinha falado que era pra tratar canal, mas ele não tinha dente. Ele usava 2 próteses, uma superior total e uma inferior total também. Aí eu fiquei, né, já fiquei. Tá, e o que o médico fala pro senhor? Ele fala que eu tenho que ir no dentista, porque o meu problema é com o dentista. Aí eu, nossa, eu vou examinar ele como um todo, né? Não só boca, porque ele não tinha mais dente, mas tinha mucosa. Peguei, logo que ele começou a falar, né, exaltado, eu percebi que de um lado do olho dele tinha uma veia bem expressiva, assim, já tava bem roxa, né? E aí eu comecei a avaliar ele como um todo. Olhei o pescoço, já vi um edema aqui no externo dele. E aí eu fiquei, essa veia também, comecei a puxar. Toda a área de mucosa, lábio, língua. Até que eu puxei um lado, do lado que tinha essa veia, né? E pulou um edema, um tumor mesmo, né? Aí eu fiquei assim, nossa, meu segundo dia, eu disse assim, caramba, na minha cabeça eu só vi, agora eu sou dentista. Tenho que saber agir aqui, eu sou dentista, eu não tenho mais professor. O que o professor mandaria eu fazer? E aí eu peguei, eu disse assim, seu fulano, na hora que veio na minha cabeça foi câncer, né? Porque também tava bem vermelho, já tinha assim umas partes escamosas do lado. E essa veia também, o pescoço dele também tava inchado. Eu peguei e falei, seu fulano, o senhor tem algum contato para que eu possa entrar em contato para vir até o consultório? Aí ele, eu não tenho ninguém. Aí isso aí acabou com o meu coração, né? Se eu não tenho ninguém, eu não tenho mais filho, meus filhos cresceram, me abandonaram, eu não tenho família, eu não tenho esposa. Eu disse assim, caramba, como é que eu falo pra ele que isso aqui é sugestivo de câncer de boca? Mas primeiro eu perguntei um detalhe importante. Eu perguntei se ele fumava, se ele era fumante. E porque eu também senti, né, que o fumante tem aquela característica, assim, a gente sente aquele cheiro, né? E aí ele falou que era, mas inclusive que por conta da dor ele tinha até parado por um tempo. E aí eu falei, na minha cabeça, como é que eu falo pra ele dessa notícia que é sugestivo do que eu tô pensando? E aí ele falou que não tinha ninguém, e eu tive que, né, falar pra ele, olha, seu fulano, eu não tenho 100% de certeza, eu não posso lhe dar essa certeza agora, porque pra lhe dar essa certeza eu preciso de alguns exames, mas é sugestivo. Eu falei, é sugestivo de câncer bucal, até mesmo porque você já tem um histórico, né, com cigarro, e isso ajuda também a desenvolver. Então, eu vou lhe solicitar. Aí ele já pulou.
Já levantou de novo da cadeira, super exaltado. Por que nunca ninguém me falou isso? Eu falo, na minha cabeça, eu não sei. Só vinha isso na minha cabeça, eu não sei. Mas eu fiquei olhando as expressões dele. E ele, eu não acredito, 5 dentistas, nunca ninguém me falou isso. O homem queria desmaiar. Aí lá vai eu, acudi ele, né? E fiquei, olha, mas se acalme, porque é sugestivo. Pode ser que não seja, por isso que eu preciso dos exames complementares, né? Pra ter certeza. Com certeza. E aí eu solicitei pra ele, né? Uma tomografia panorâmica. Só que a gente sabe que tomografia, dependendo dos lugares, é caro, né? Ele falou, isso aqui é caro, doutora? Aí já foi um outro baque, né? Falei assim, olha, dependendo dos lugares, sim. Mas eu vou lhe encaminhar, vou fazer um encaminhamento pro SUS, né? E quem sabe se eu não consegue pelo SUS. Sei lá, vá num posto mais próximo da sua casa, dê esse encaminhamento, que eles vão lhe encaminhar para algum lugar. E aí eu fiz um encaminhamento, né? E falei pra ele, olha, se for o que eu tô achando que o senhor não trata mais aqui, o senhor tem que ir pro SECOM. E aí eu nunca mais vi ele. Mas eu fiz os encaminhamentos, né? Solicitei os exames. E isso pra mim foi uma história, assim, no clínico, né? Que me gerou muito impacto. Tanto pela questão de ele ter ido em 2 médicos e nenhum médico ter pedido nenhum exame complementar e não examinar ele de forma, né, geral. E 5 dentistas, entendeu? E um falar que seria canal, sendo que o paciente não tinha elemento dentário algum. Isso também me chocou bastante. Então, me chocou por várias formas, né? Tanto pelos médicos, tanto pelos dentistas, quanto também pela questão de como ele agiu, né? De eu estar recém ali na área, recém-formada, já receber algo de tanto impacto. Sim. E ter que ter assumido a situação ali, pé firme, pé no chão. Eu sou dentista, eu tenho que saber resolver, eu tenho que saber para onde encaminhar, eu tenho que saber fazer alguma coisa. Perfeito. E foi isso. Maravilhoso, que história incrível. Acho que você vai levar essa história pro resto da resto sua da minha vida, doutora. Seus netos vão ficar sabendo dessa história. Mas tenho certeza. Dá uma ligada se tiver ainda o número, né? Pra Sim. gente tentar fazer esse acompanhamento, pra ver o que. Pra gente, no próximo episódio, a gente saber o final dessa história, a continuação dessa Sim. história, porque a gente quer na curiosidade, né, de estar acompanhando sempre o paciente. E você, doutora Flávia, me conta aí alguma história de algum atendimento que te impactou tanto positivamente ou negativamente, que teve algum impacto na sua vida? Assim, histórias, né? A gente tem várias, né? Que dentista tem muitas histórias, né? Tem. Só que, assim, uma que eu, assim, me recordo com mais facilidade, né? Sim. É a questão de uma paciente, né? Também, assim, bem no meu início, né? Como dentista já atuando, ela compareceu na clínica e a queixa principal dela, né? Durante a avaliação, era que tinha partes do dente dela quebrado na parte inferior, né? Sim. Por trás dos dentes. E aí, logo ela me falando, primeiro eu escutei, conversei com ela, né? E logo ela me falando, já veio à minha cabeça um possível diagnóstico, né? E aí eu fui avaliar, fiz essa avaliação e ao final eu concluí que era placas de tártaro, né? né? Ali por trás dos dentes inferiores. E aí eu fiz toda a explicação para ela, falei o que era de fato que estava acontecendo. E expliquei que entre os dentes tinha várias placas e essa placa começou a quebrar, devido ao acúmulo já estar bem elevado, né? E aí eu falei que a sugestão de tratamento seria a remoção dessas placas e uma limpeza, né? Bem eficaz, bem completa. E aí ela falou, doutora, mas não tem que obturar, né? Fazer a restauração? Eu falei que não, no caso dela não, que ali olhando, né? Aparentemente seria somente placa bacteriana mesmo, que estava acumulada atrás dos dentes. E aí ela falou, né, tudo bem, então fechou o plano de tratamento e a gente fez a parte da limpeza na paciente, né. Ao final do atendimento, ela olhou no espelho e não gostou do procedimento, né, realizado. Ela falou que havia sido removido parte do dente dela, Entendi. né. Aí o que eu fiquei sem entender, isso me impactou porque eu fiquei sem entender logo a princípio, né? Mas de que ela estava falando, né? Não foi removido nada do dente dela. E aí, olhando novamente,
eu observei que, como ela havia extraído os dentes, né, posteriores, os dentes atrás, os dentes aqui na frente dela começaram a abrir. Então, teve vários diastemas. E antigamente, antes da limpeza, os dentes eram tudo unidos, mas pela placa. Sim. Então, eu vi, né, que ela ficou bem, expliquei a situação para ela. E aí ela ficou muito triste, né? Ela não ficou chateada, ela ficou triste. Eu expliquei para ela que o que foi removido era algo que não era para estar ali, né? Sim. E ela entendeu, mas ela ficou triste porque os dentes ficaram separados, né? Entendi. Na acho que verdade, todo os dentes já mundo eram separados, né? Só que aí ficava ali unidos por conta da da placa. placa, né? Mas eu acho que todo mundo já pegou um paciente assim, viu, Flávia? Porque eu também já peguei um paciente na qual também ficou bem chateada por conta dos diastemas que começaram a aparecer. Isso. Mas é porque são anos ali, né, com É. o acúmulo de placas. E ela perguntou também se eu poderia estar repondo. Aí eu falei, né? Eu dei uma outra forma de tratamento. A gente poderia acrescentar resina ou ela usar um aparelho ortodôntico para tentar unir, né? Aham. E aí ficou assim, né? Oh, meu Deus do céu. Cada uma, né, gente? É muitas histórias que acontecem nos atendimentos. Tem uns que olha. ficam super felizes, né? E tem outros que já ficam Isso. tristes. Sim, com certeza. Eu tô tentando lembrar aqui alguma história, mas geralmente as histórias que eu mais lembro é quando eu e o Luiz atendia juntos. Gente do céu. A gente não trabalhava juntos, porém, em alguns momentos, em alguns pacientes específicos, a gente fazia alguns atendimentos juntos e era muita parceria, era muito engraçado. A gente se divertia ao mesmo tempo que estava trabalhando, nem parecia que estava trabalhando, porque a gente estava fazendo atendimento, mas era tão leve, tão, sabe? Era tão gostoso que não parecia mesmo que a gente estava ali num momento tenso, porque a gente fazia Sim. que as coisas ficassem de uma forma mais leve. Mas em um outro momento eu conto essas histórias. Gente, vamos lá. Quais as estratégias que vocês usam para criar uma conexão mais empática, como a doutora citou anteriormente, com seus pacientes, especialmente aqueles que têm um medo, mas aquele medo exagerado, né? Aquela ansiedade que realmente prejudica o nosso atendimento, que às vezes a pessoa não consegue abrir a boca, ou a pessoa não consegue nem sentar na cadeira, talvez. Então, vocês têm, assim, algo que vocês fazem de estratégia para que né, consiga fazer esse atendimento nesse tipo de paciente, que com certeza aparece. Sim. Quer começar? Pode falar, doutora. Se quiser começar. Bom, lá na clínica, né, os pacientes que chegam assim com receio, com medo, né, normalmente eu tento chamar logo o paciente para conversar comigo, ter uma conversa mais aberta, né, tento tirar o foco do problema, né, da situação em si, né, no caso da dor do paciente, né, conversando sobre a família dele, conversando sobre onde é que ele mora, né? Tirando um pouquinho dessa tensão que ele está sentindo no momento, né? Então, antes, assim, sempre eu tento conversar, dar uma atenção maior para o paciente, tratar também a dor que ele está sentindo de forma, assim, mais urgente, né? Tentar resolver. Já teve situações, né, de paciente que realmente estava com muita dor, então, assim, logo de cara... o protocolo de atendimento, que seria preenchimento de formulários e tal, a gente já pulou essa parte, já fomos direto para sala de raio-x, né, de radiografias, para tentar já verificar qual era a situação. Então, dependendo de cada caso, né, se for um caso muito urgente, eu meio que já dou atenção imediata para o paciente para resolver, né? Teve uma situação também na clínica, o paciente também, né, nesse estado de dor. Então, a primeira coisa que eu fiz para eu tentar conversar com ele foi anestesiar. Então, anestesiei a área lá do dente e aí eu fui entender, né, o caso, o motivo e dar o diagnóstico para o paciente, né, para a gente poder resolver o problema. Inverteu a ordem, né? Isso. E realmente a gente precisa ter esse feeling, a gente precisa ter esse jogo de cintura que muitas vezes a gente tem um padrão de atendimento, né? Inicia o atendimento com a recepcionista, depois segue, né? Faz a avaliação, depois vai para o clínico geral, no final volta com a recepcionista. A gente segue um padrão de atendimento, porém, em muitos casos, dependendo do grau de ansiedade, de medo, de frustração do paciente, né? A gente precisa quebrar um pouquinho esses protocolos, né? Às vezes até tem paciente que a gente precisa medicar antes, né? Com ansiolítico, antes do atendimento, inclusive.
Então, já vi casos de paciente que precisou realmente retornar no outro dia, mas a gente passa toda a orientação antes, né, do dia da consulta. E a senhora, doutora, tem alguma estratégia que faça Eu com esses falo muito. pacientes? Conversa Eu falo muito, bastante. então acredito que é meu ponto forte. Uhum. Quando entra, desde a faculdade, né? Os meus amigos já falavam que eu era psicóloga, Maravilhoso. porque tava ali fazendo a parte da anamnese, né? E vai falando, não sei o quê, você mora onde, não sei o quê. E ia. A minha dupla odiava. Odiava. Ele ia pra trás, daí falava, olha, o tempo tá passando, não sei o que tem que atender. E eu lá, conversando. Então, desde a faculdade eu sou psicóloga. Até lá na clínica, né? Os colaboradores falam que eu sou psicóloga. Às vezes a clínica tá cheia, eu tô lá com o paciente sentado. Mas por quê? Por que isso? Por que você acha que aconteceu isso? E vai. Então, acredito que a técnica é a conversa. Porque na conversa a gente consegue absorver muita coisa, muita informação certeza. deles. Então, a gente vai entendendo o porquê, né? Nunca peguei, até agora, um paciente com extrema dor que eu tivesse que anestesiar antes para ter uma conversa. Mas adorei a dica, inclusive, tá? Se eu pegar, eu já sei e vou fazer isso. Eu gostei bastante da dica. Mas é isso, eu converso bastante Que com eles, legal. bastante. Inclusive, na nossa faculdade tem, né, uma das matérias é a psicologia, né? A gente Psicologia. trabalha porque realmente já vem na base mesmo da Sim. faculdade, porque a gente realmente precisa no dia a dia, né, Não gente? é só dentista, é psicólogo também. Com certeza. Agora me fala aqui, antes da gente ir pro bate-bola, me contem aqui, gente, 2 dicas para dentistas que estão iniciando a carreira agora, né, para agregar ainda mais valor no atendimento do paciente. 2 diquinhas. Uma das dicas, né, que eu dou é comprometer-se, né, com o paciente, né, a cuidar desse paciente inteiramente, né, se doar para o paciente e buscar também conhecimento, mais conhecimento, estudar mais, né, tá em busca de evolução, né, para poder oferecer técnicas, né, trabalhos mais aperfeiçoados para o paciente, né, estética, né, que é o que vários pacientes buscam. Então, assim, tentar acompanhar o mercado também, né, o mercado profissional. Nossa É isso. senhora, gente do céu, olha, amei, amei suas sugestões, doutora Flávia, adorei mesmo. Bacana. Concordo com a doutora. Para agregar, eu sempre tenho comigo, né, um manual que eu mesma fiz com alguns procedimentos, desenhos bem ilustrativos, né? Eu sempre nas consultas, quando eu tô fechando alguma coisa, algum procedimento, e eles não entendem porque eu passei. Tem muitos pacientes que são leigos, né? Ó, você precisa desse tratamento, mas ele não sabe o que é, ele não entende. Mas pra que é isso? O que é isso? Aí eu tenho esse manual que eu fiz, né? Que eu mesma fiz. E eu mostro pra ele. Eu mostro por que tá acontecendo isso, por que aconteceu. Mostro o que tem que ser feito. Também técnica de escovação, né? Sempre mostro. Então, eu acredito que isso agrega muito pro Demais. profissional dentista. Porque não é só a gente falar. A gente também tem que mostrar. Pra poder eles comprarem essa ideia de que a gente tá certo 100%. Perfeito. Ela é a profissional, ela tá me mostrando. E muitas vezes já fui elogiada por isso no consultório, na clínica. Poxa, doutora, muito obrigada. Isso aqui foi esclarecedor para mim. Nunca ninguém chegou comigo, fio dental também. Nunca ninguém chegou e me ensinou a usar o fio dental. A senhora tá me ensinando. A senhora tá me ensinando por que isso aconteceu. Então, acredito que isso agrega muito. Demais, doutora. Profissional. Principalmente para quem é visual, às vezes você só tá falando, a pessoa auditiva tá ali, mas tá tendo dificuldade de imaginar o Sim. que realmente vai fazer no tratamento, né? Quando você mostra uma ilustração, um manual, fica muito mais fácil o entendimento. Com certeza você passa uma confiança maior pro paciente, né? Para ele fechar com a senhora. Maravilha, parabéns, viu? Gente, vamos fazer um bate-bola agora? Perguntas mais diretas, objetivas, com respostas mais curtas, tá bom? Vamos lá, então. Ser dentista é? Sonho realizado. É cuidar de sorrisos, né? Sorriso. Na clínica eu sempre? Eu sempre busco evoluir. Maravilha. Eu sempre busco aprender e continuar aprendendo, sempre, todos os dias. Perfeito. Minha maior conquista é?
Minha maior conquista foi ser mãe. Que fofa. Linda. Minha maior conquista foi minha graduação. Minha maior conquista de todas. Excelente. Eu adoro. Estar com a família. Deus, família. Maravilhoso. Eu detesto. Não gosto de jeito nenhum. Tenho ranço. Injustiça. Falta de compromisso. Perfeito. Minha maior inspiração é? Minha mãe. Minha Beijo. filha. Que lindo. Uma frase que mudou minha vida. Para mudar, precisamos estar sempre evoluindo. Perfeito. Oportunidades são que nem ônibus. Se você não tá no ponto, você perde. Passou, né? No meu atendimento não pode faltar? Qualidade. Humanização. Maravilha! E pra gente finalizar aqui, gente, queria que vocês deixassem um recado pra galera que tá nos assistindo. Bom, então, pessoal, em todas as áreas, né, nós estamos sempre lidando com desafios, né, com processos da vida natural, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer para todos, independente da área, né, é que persistam, né? Estejam sempre dispostos a buscar entender o motivo de tudo estar acontecendo, né? E tentar mudar, tentar evoluir para algo melhor. Maravilhoso. Corram atrás dos sonhos de vocês, porque um dia vocês conseguem. Tudo é possível. Basta crer. Maravilhoso, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui no Obrigada, nono doutora. episódio. Foi uma conversa tão gostosa, tão profunda. Já tá acabando, Bem legal. gente. Muito Olha rápido, aí, né? Muito rápido. Só que a gente nem viu, né? Sim. Eu quero deixar aqui o arroba das nossas clínicas. Epa! Quero deixar aqui o arroba das nossas clínicas odontológicas, que é o arroba Clínica Sorria Manaus, arroba Dentistas da Família, arroba Mais Dentistas. E o nosso grupo que a gente faz parte é o grupo Dentistas do Norte. Sou muito honrada, muito feliz em fazer parte desse projeto aqui, que é o Pod Norte. Quero levar mais informações relevantes para todos os profissionais, tanto da odontologia, quanto profissionais da rede, quanto fora da rede, enfim. Próximo episódio, que já vai sair no ar também, é sobre um profissional fora da rede, enfim. Tá bom? Quero que aqui seja um lugar de acolhimento, de humanização, de amor. E você aí que tá assistindo pode ser o próximo convidado, viu? Só mandar aqui um recado pra gente, que a nossa equipe já entra em contato com vocês. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau!